Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui com a Diva retornou pro canal. Oi. E hoje trouxe ela justamente pra gente fazer a parte 2 do vídeo de filme de terror, ou melhor, os melhores filmes de terror de 2025 pra frente. Da última vez a gente fez 2024, a gente colocou 2023 e 2022, ou foi só 2024, não lembro. Não lembro também. Mas a gente fez a parte 1, eu vou deixar aqui nos cards em algum lugar pra quem quiser assistir. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar dos filmes que a gente viu nesse ano. Então, 2025 e 2026, né? Fora de ordem, porque a gente não lembra a data exatamente. Mas acho que a gente não assistiu tantos filmes de terror nesse tempo, igual a gente assistia antes, assim. Mas nós fizemos uma listinha pra vocês Terem uma olhada. É. Dessa vez a gente colocou a lista no quadro, vocês já têm um spoiler do que vai entrar aqui, né? Mas também vou deixar na edição pra vocês verem. A gente vai começar com... O que tem ali? Primeiro é A Hora do Mal. Não sei se vocês já assistiram, se assistiram, o que vocês acharam. Pensando mais agora, eu me recordo que colocaram Hora do Mal como um novo exorcista, tipo, o terror do... Você lembra disso? Que estavam divulgando como se fosse uma nova... um fenômeno do terror, sabe? E quando a gente assistiu, a gente até achou ele bem bizarro, né? Tipo, um filme que tem um aspecto mais diferenciado, assim, mas ele é um filme fraco, assim, em relação a terror. Ele, inclusive, deixa a desejar em vários elementos de roteiro, assim, principalmente na construção dele. Tipo, eles se baseiam muito nesse negócio, tipo, as crianças saem de casa correndo. Já visto, tá? Vai ter spoiler nesses vídeos, é óbvio, né? As crianças saem correndo de casa em direção a um lugar lá, sabe? Eles dão essa narrativa, mas o filme vai se desenrolando de um jeito completamente fora disso, sabe? Tipo assim, ele tem uma parte visual que uma hora ele tá focando numa coisa, outra hora ele foca em outra, e aí no final ele junta, né? Ele conta, tipo, os lados da história de cada personagem. Então ele conta desde o início até o acontecimento das crianças que fugiram, tipo, de cada personagem da história. Eu não gostei muito desse formato porque, tipo assim, conta tudo na visão de um, depois tudo na visão de outro. Não segue muito uma linearidade. Uma linha fica lógica, voltando, né? E às vezes o ponto de vista de um não é tão legal quanto do outro, assim, tão importante. Fica mais entediante em alguns momentos, né? E assim, eu acho que o ponto positivo desse filme, assim, que eu gostei bastante, foi a vilã, né, a tia Gladys. Achei que ela foi bem assustadora, assim, bem... Bizarra. Causava uma sensação, assim, de... Aquela sensação do filme de terror tem que causar, assim, né? Eu acho que ela foi um elemento muito bom do filme, que até destoou um pouco do resto do filme, que eu achei o filme em geral meio chato, assim, meio fraco. Mas eu gostei muito dela, espero que realmente façam um filme mais focado na história dela, porque eu ouvi dizer que eles iam fazer, né? Eu ia dizer isso, que estavam especulando, não sei se é verdade, mas que estão produzindo um filme da própria tia Gladys pra contar a história dela e tal, porque é exatamente isso, a sensação que a gente tem quando vê o filme é que ela é uma personagem que destoa completamente da história, porque a história, se tu for ver, ela lembra um pouco meio Goosebumps, assim, quem é das antigas vai lembrar disso, que dá aquela sensação meio de mistério, meio uma coisa, tipo, bem mais infantil, assim, tem um alívio cômico presente em muitas cenas. E aí quando aparece a tia Gladys e, tipo, algumas cenas, isso eu não vou dar spoiler, mas umas cenas atreladas a ela, a primeira cena que ela aparece fazendo, assim, tipo, você percebe quão mais macabra ela é em relação ao filme, e por isso que o filme foi meio que, assim, uma quebra de expectativa, porque venderam um filme de um jeito, tipo, uau, ele vai ser um filme atemporal, assim. Não é um filme ruim, mas é um filme... É médio. É aquele filme que você vê, diz assim, valeu meu ingresso, mas não vou querer ver ele novamente em algum outro momento. Agora que eu me lembrei, um filme que a gente esqueceu de colocar aqui na lista foi o Long Legs. Então vamos comentar dele antes de passar pros outros. Mas odiamos. Sim, porque é outro filme que foi vendido de um jeito, tipo...
Sabe essa vibe que eles tentam passar, tipo, filmes bizarros da A24 com trailers que a gente não entende nada e passam só um visual, tipo, bem rústico, assim. Um marketing muito grande em cima do filme e o filme é super arrastado. A gente esqueceu, só um adendo, a gente esqueceu de Telefone Preto 2 também. A gente comenta também. Mas enfim. É um filme super arrastado, super monótono, não tem sentido as coisas, é uma história chata, assim, péssimo. Sim. E olha, não me julguem quem for fã do Nicolas Cage, Eu já ia dizer isso. mas eu tenho um pensamento, assim, que parece que é unânime em quase todo filme que ele participa. Ele nasceu pra um certo tipo de filme. Eu não sei se vocês já viram, eu não lembro o nome daquele filme, mas é um que os alienígenas vêm buscar o filho dele de uma outra mulher lá. Enfim, eu acho que ele é bem o tipo desse filme, assim, ele combina com esse tipo de filme. Mas ele se mete muito a fazer outros filmes que estão fora desse nicho dele. Por exemplo, filme de terror. Não tem a ver com ele, cara. Parece que toda vez que ele se mete a fazer um filme que foge desse nicho, ele meio que transforma o filme sobre ele. Vai ser sobre ele e o negócio fica meio galhofa, meio palhaçada. Então, se ele tá num filme que não é do nicho de filme dele, eu já sei que esse filme provavelmente não vai ser bom. Tipo Desculpa, assim, fãs de Nicolas Cage. Eu gosto dele, mas nos filmes que ele se encaixa, entendeu? Não em filmes que não tem nada a ver com o perfil dele. Tipo assim, eu tenho uma opinião parecida com essa, que é... Porque se vocês forem ver, quem já viu Long Legs ou quem vai ver, o Nicolas Cage, ele não tá muito identificável no filme, porque ele tá repleto de maquiagem artística, próteses no rosto e tudo. Sim, a caracterização ficou muito boa. Ele interpreta um personagem, tipo, que ele é todo mexido, então não dá pra ver que é ele. Mas você percebe que a narrativa do filme foi construída sendo baseada na presença do Nicolas Cage. Tipo, o filme, ele é completamente dependente da atuação dele. A atuação dele só vem depois, lá depois, sei lá, no último ato do filme. A gente só vê ele depois. Ou quando a gente vê ele, são cenas que não tem, tipo, falas. Quando ele aparece é só pra fazer alguma coisa visualmente grotesca, sabe? E, tipo, o filme não se sustenta inteiro só pela... Ele tem pouquíssimas falas e é uma fala que não tem sentido nenhum. Lembra que ele fica falando umas coisas sem sentido? E é uma fala, tipo assim, é bem no final do filme onde vai ter o encerramento dele. E no final não tem conclusão alguma. O filme só se baseia naquela... Assim, a gente compartilha de uma coisa que é... A gente não gosta de filmes que eles tendem a se apoiar muito no visual bizarro, ou tipo, eventos bizarros, e aí o roteiro, ele é pobre, entende? E, tipo, isso não sustenta um filme. É claro que a gente tem filmes muito bons, que a gente falou na outra lista, que é o Hereditário, que é um filme que ele introduziu esse aspecto, tipo, roteiro bizarro, que você não entende nada, você tá com a sensação de, pô, alguém me explica alguma coisa, não tô entendendo nada. Mas ele consegue sustentar um roteiro em cima disso. Um filme desse exemplo que tem muitas coisas bizarras, mas o roteiro não tem sentido, é aquele Suspiria. E ele é tipo um Hereditário sem sentido. O Hereditário é o Suspiria que deu certo, basicamente. É, tipo, o Hereditário, ele sustenta uma narrativa do início ao fim. Ele quer falar sobre uma seita específica que a avó deles participava, e o filme inicia desse jeito e termina desse jeito. O Suspiria, ele é uma loucurada bizarra, envolvendo seita, envolvendo mulher, envolvendo... E ele chega a ser confuso. Sim, no final ele se torna como se estivesse numa viagem psicodélica. Enfim. Mas enfim, o que vem depois? O outro filme também que a gente não incluiu na lista foi o Telefone Preto 2. Sim. Que ele meio que retoma a história do assassino do primeiro filme. A gente falou sobre o Telefone Preto no primeiro vídeo, tá? Ele retoma os princípios, assim, de quando ele se tornou um assassino e tal. Eu achei que ele é um filme que pega um pouco mais pro lado do mistério e da fantasia, assim, meio da magia, assim, não sei. O primeiro, ele é um pouco mais realista. Pé no chão, assim. É. Mas teve gente que não gostou. Eu gostei, achei um bom filme, um bom roteiro. Eu gostei, achei um filme legal. Ele não é muito terrorzão, ele é meio... Mas ele é assim, ele é o tipo de filme... Mas é bom, gostei. É o tipo de filme que você pega os limões, e eles são limões que não estão muito bons, aí você vai lá e faz uma boa limonada de algo que já não era muito bom. Eles conseguiram espremer tudo que eles podiam de uma narrativa que já não tinha muito pra dar certo, porque assim, ó...
Não só a categoria de filmes de terror, mas vários tipos de filmes hoje em dia, eles estão com uma tendência de deixar o negócio meio super-herói, tipo, roteiro de super-herói, sabe? Tipo, se tu for ver o que ela falou, o filme do Telefone Preto 1, ele tem uma proposta de explorar essa sensação que todo mundo tem de aversão ao sequestro, e aí envolvendo criança. É um filme mais dark. Ele é um filme mais dark. Uma vibe mais pesada. E você, tipo assim, ó, vai construindo aquela sensação de entender assim, grande parte do tempo o Finney já tá sequestrado, ele tá no local e ele começa a se comunicar com aquelas vozes daquelas crianças, então você vai construindo a trama em cima disso. No Telefone Preto 2, eles tentam introduzir a ideia de que o cara, o assassino, né, ele ainda está atormentando o Finney, só que de outro plano, depois de morto. Só que isso não é construído de um jeito muito... E a protagonista é a irmã dele, né? Sim. Que tinha visões. Mas tem uma vibe mais heróica mesmo assim no filme. Eles colocam, tipo, como se a irmã dele tivesse herdado os poderes, entre aspas. Vocês vão ver, se vocês não tiverem visto o filme, vocês vão ver. Como se ela tivesse herdado os poderes da mãe. E, tipo assim... Se eu não me engano... Conseguisse meio que sentir os mortos, assim. E deram tipo, um sentido, porque no outro filme dizem que a mãe dele se desviveu, entendeu? Mas aí eles vão dar um outro propósito pra isso nesse filme, envolvendo o assassino, né? Como se ele tivesse envolvido nisso. E já, tipo assim, então o assassino que era um homem e que morreu no primeiro filme, eles fizeram ele parecer agora um espírito implacável que vai... Principalmente o que mais me incomodou aqui no final, ó, spoilers pesados. Ele meio que vai encarnar num corpo físico, assim, sabe? Não lembro se é num corpo físico. Mas ele, tipo, consegue... Não era um corpo físico. Ele consegue se manifestar em outro plano. Tipo, e a irmã dele consegue ver. E fica aquele roteiro de final de filme de terror, de filme de super-herói, sabe? Que você fica, tipo... Por que isso, sabe? Se o outro filme era um filme realmente pé no chão. Eu achei legalzinho. Não, ele é um filme muito bem construído, você gosta de ver, né? Você não fica com tédio no meio, mas eles perdem um pouco na proposta, entende? Mas é muito bem executado. Pois é, aquele que eles são um casal e eles acho que vão fazer uma viagem ou se mudam, não tenho certeza. E eles caem numa caverna e eles tomam uma água lá. E meio que nessa cidade tem várias coisas que começam a se fundir. E eles começam a grudar, literalmente, e fica cada vez mais fundidos. Como é que eu não lembro o nome desse ator? É o cara que faz o Harry, né? O melhor amigo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sabe? Tipo, é ele. Não, tô vendo, o irmão dele. É o cara que faz truque de mestre, não é? É, o cara que faz truque de mestre. É que ele é irmão do cara que é o Harry no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso. E tipo... Enfim, eles são um casal que eles começam a ter uma relação super desgastada, conflito e tal. E eles são obrigados a se resolverem ali com essa questão deles Essa é a proposta do filme, inclusive. Começando a grudar. É um filme muito legal. É um terror mais psicológico. Eu achei muito bom, assim. O final é meio... É um final que resolve de um jeito, tipo, muito literal. Gostei bastante do filme. Mas é tipo assim... O que eu achei do filme? Eu acho que assim, ele é um filme que ele tem um roteiro simples, tipo uma premissa simples, que é nos é apresentado. Inclusive o filme ele tem poucos personagens, tá? Ele tem uma premissa simples e poucos personagens. Mas nos é apresentado um casal que eles já começam o filme com o cara... Ele é um banana, ele não faz nada direito, ele não trabalha direito, ele não faz nada direito. E a mulher carrega ele e eles têm uma relação bem desgastada. E aí, tipo, eles vão evoluindo isso conforme eles, em algum momento, não me lembro, acho que eles, tipo, olha, agora que eu lembrei, que eles pensam assim, já que a gente não faz nada diferente, não sei o que, vamos fazer uma trilha, foi isso que eles pensam. E aí o cara acaba caindo dentro de um buraco, e nesse buraco ele não consegue sair. E aí ela tenta tirar ele, os dois caem ali. E eles preocupados e deu uma tempestade, né? Eles preocupados que não iam conseguir tomar água, nem como eles bebem uma água que tinha ali no chão. E aí começa o caos todo. É tem tudo com base nisso. Tem cenas bem agoniantes também, de quando eles grudam e aí pra desgrudar. É que tipo assim... Enfim, começa a virar uma bagunça. Mas tipo, é um ótimo filme. Ele progride muito bem.
mas também é um filme que quando vai... Cara, os filmes eles têm essa mania também, os filmes mais atuais que a gente viu, que vai chegando no final, parece que eles cansaram o roteiro, ou demorou muito pra gravar, aí passou por várias visões diferentes, tipo, do diretor, e aí ele perde um pouco a mão do que ele queria no início. E aí, tipo, esse filme, ele tem esse problema que é... Ele vai progredindo, nos mostrando que eles sofreram essa influência de, tipo, grudar. Porque esse negócio de grudar é com casais, tá? É assim que eles sofrem, tipo, eles... É um negócio meio místico que eles, a partir que eles tomam essa água, eles começam aos poucos tender a se grudar. E aí eles até mostram aos poucos as cenas deles se grudando, principalmente quando ficam inconscientes. É bem legal de ver, tipo, os momentos. No final é um bagulho surpreendente, assim. Tanto pra você pode gostar, você pode não gostar, mas é um negócio surpreendente. E eu também gostei bastante. Dessa vez a gente não tá dando notas, mas tudo bem. Vocês estão... É difícil dar nota. É difícil, cara. Não tem um tipo de avaliação, né? Depois é Acompanhante Perfeita, que é um filme que eu acho que passa uma vibe muito parecida com Obsessão, que a gente vai falar depois também. Acho que inclusive a gente não escreveu aqui a Obsessão. Mas tudo Qual bem. que é a Obsessão? O último que a gente assistiu da Nick. Ah, mas eu vou falar primeiro do Acompanhante Perfeito. Esse vídeo aqui vai ter parte 2, tá? Porque a gente foi adicionando coisa que a gente não sabia, que não conseguiu apurar. Então a gente vai colocar uma parte 2, tá? Em algum momento a gente vai parar e vai ter a parte 2. Mas eu acho que o Acompanhante Perfeito e Obsessão, eles meio que se cruzam, assim, nessa questão da objetificação da mulher, assim, e tal, sabe? De jeitos diferentes, mas... Então, a Acompanhante Perfeita é de uma menina que namora um cara, o cara é um boçal, trata ela super mal e ela é super apaixonada por ele. E até que um dia ela descobre que ela não é uma pessoa de verdade, ela é um robô que o cara comprou pra ser acompanhante dele. E detalhe, tá? Vocês podem achar que a gente tá dando o plot muito cedo, mas não, o plot acontece cedo no filme. Sim. Porque a premissa do filme é falar sobre como ela se sente, vai progredindo sabendo que ela é um robô. Então esse plot acontece, tipo... Antes de terminar o primeiro ato do filme, ela já descobre. Então não é um grande spoiler que a gente tá dando, tá? Ele fica tentando apagar as memórias dela, mas ela tem consciência, né? E ela fica tentando, assim, tipo, descobrir mais sobre ela, ao mesmo tempo que fugir da enrascada que eles meteram ela. Porque eles fazem ela matar uma pessoa. Enfim, é um bom filme. Eu recomendo, gostei bastante de Acompanhante Perfeito. Tipo assim, esse filme ele tem coisas que... Ele não é tão terrorzão, né? Ele é um terror ele é uma... pique casamento sangrento, assim. Sim, ele é aquele terror que ele vai... não tem aquele tom sombrio, ele não tem essa proposta. Ele é aquele terror mais, tipo... Vai ter alívio cômico no meio, ele vai te apresentar uma proposta que não é terror, numa abordagem mais gore. Não digo nem gore, tá? Porque não é tão gore assim. Mas é uma abordagem mais puxada pra um suspense, um terror psicológico, assim. E esse filme tem várias coisas que me agradam muito, que é o principal, que é, tipo, no início, a gente vê ele perguntando, antes da gente descobrir que ela é um robô, ele perguntando pra ela assim, tipo, que horas são, como está o clima? E aí ela responde, tipo, como se fosse realmente uma... Não vou falar o nome da assistente virtual, porque eu tenho uma aqui em cima, senão ela vai se manifestar. E ela responde, tipo, igualzinho. E a gente acha graça, tipo, acha que é uma piada deles. E no final, a gente descobre... No final, não. Tipo, quando ela descobre. Sim. A gente descobre que ele tá falando isso porque ela, de fato, é um robô, entendeu? E aí, o filme é a partir de que ela descobre que ela é um robô. Tem toda uma jornada dela tentar, tipo, sair do domínio dele. Porque, afinal de contas, ele e os amigos dele hackearam ela. Porque ela é de um domínio de uma empresa, tipo... que produz acompanhantes robôs, sabe, super realistas. Então, tipo, ela tá tentando meio que sair desse domínio. E porque ela descobriu, afinal de contas, que ela é um indivíduo, né, e tudo. E o filme vai em cima disso, desse roteiro de ela tentando fugir, tentando pegar ela. E aí vai dando uma M atrás de M, entendeu? Tipo, vai gente morrendo pra cá, gente morrendo pra lá, enfim. Mas o filme é muito bom, gostei muito. O próximo é Frankenstein, com o Jacob Elord e a Mia Goth. Ele não assistiu. Detalhe, eu não assisti esse filme ainda. Ela assistiu. Assistiu várias vezes. Assistiu várias vezes, eu ainda não assisti. Ela vai falar pra vocês o que ela achou dele. É um filme muito lindo, ele é um terror mais gótico, assim. Não sei se chega a ser um terror, de fato, porque ele é como um dark romance, assim.
Ele é um filme muito bonito mesmo, muito emocionante, muito bem feito, assim, maquiagens, cinematografia, tudo muito bonito. Então, se você não assistiu Frankenstein, assista, porque você vai amar, vai se emocionar, e é um filme maravilhoso, assim, muito bom. E agora a gente vai falar sobre talvez um dos grandes blockbusters dessa lista, porém que vem uma saga que vem se desgastando ao longo do tempo e já tinha que ter acabado, na minha opinião, que é Invocação do Mal 4, que é eu nem me lembro, eles dão uns nomes tipo mirabolantes assim, mas a gente considera que é o quarto filme. Então, a gente assistiu, foi ano passado, né? Acho que foi. Um pouquinho acho que foi no final do ano passado. E tipo assim, é outro filme que eles, tipo assim, vieram fazendo um marketing muito forte, falando, porque é o caso mais... Todos os filmes. Todos os filmes eles falam isso. Eles vêm fazendo um marketing, tipo... Esse é o caso mais desafiador. Exato. Da história dos Warren. Todo filme é a mesma coisa. Aí no 2 eles disseram, esse é o caso mais... não sei o que. Então, tipo assim, ó, eles estavam partindo em cima disso. Esse é o caso que fez eles se aposentarem, onde eles pararam. E aí, tipo, mano, só que a gente já viu tudo isso nos outros filmes, entende? Todas aquelas letrinhas descendo amarela falando que o filme é baseado em fatos reais. Isso já saturou, entendeu? E aí ninguém, sendo bem honesto, que eu conheço, tava, tipo assim, botando fé de que esse filme ia ter alguma coisa diferente, entendeu? Então a gente só foi por causa da Invocação do Mal, e querendo ou não, todo mundo quer ver um blockbuster desse tamanho no cinema, ainda sabendo que é o último. Mas é claro que ele não vai ser o último, agora eles já vão, eu tenho certeza. Tava vendo uns negócios que eles vão anunciar, tipo, os filmes de, tipo, a Lorraine e o Ed, tipo, quando eles eram jovens. Vão botar outros atores, é sempre assim, que nem os caras não conseguem tirar o Robert Downey Jr. do MCU, aí eles botam ele pra ser o novo Doom. Mas enfim, tipo, esse filme, ele é o cúmulo do roteirinho safado, sem vergonha, de alguém que pegou o projeto e foi fazer a sua, tipo assim, peguei a fórmula pronta e vou fazer. Mano, o vilão do filme é um espelho. É um espelho que a Lorraine teve contato quando ela tava grávida da filha deles. E aí meio que o espelho perseguiu ela, né? Enfim, o bicho que tá lá dentro do espelho. E aí, muito tempo depois, quando a filha deles já tá adulta, tem uma família aleatória. E uma das meninas dessa família ganha esse espelho horroroso e medonho de aniversário, acho que dos avós dela. E começa a acontecer coisas bizarras na casa. Elas tentam se livrar do espelho, mas não dá certo. O espelho volta, a gente tem cena macabra pra sustentar o filme, que não funciona muito bem, que é o espelho. Eles ficam tentando pedir ajuda dos Warren, mas eles não querem saber. E aí a filha deles vai lá e fala, coitadinhos, vamos ajudar. E ela acaba se tornando meio que a protagonista do filme. Sim, E ela que resolve lá. E detalhe, esse questão do espelho. É outro problema que eles vêm colocando, que eu já tinha citado em Telefone Preto, que eles vêm transformando filmes de terror em filmes super-herói. Tipo assim, eles colocam a filha da Lorraine como, ela herdou o poder, mas o poder tá suprimido. Tem várias cenas que eles mostram ela pequena, tendo visões, sendo, tipo, assombrada, e eles fazendo, tipo, alguns métodos pra ela conter o poder dela, sabe? Tipo, pensar em alguma coisa específica. E, tipo, pra mim, esse filme, ele funciona igual nada, entendeu? Ele não funciona como um filme de terror, porque ele não consegue sustentar cenas que te deixam tenso. A única cena que o filme conseguiu me deixar levemente tenso foi essa cena do espelho, porque, só pra contextualizar, essa família, alguém dá esse espelho de presente pra menina, ela joga o espelho no lixo, porque ela não gosta do espelho, até porque eu acho que ela já teve uma primeira experiência ali com o espelho, viu alguma coisa, não gostou e jogou fora. Aí o espelho volta pra casa dela, e aí quando o espelho volta pra casa dela, tipo, elas ficaram desacreditadas que elas destruíram o espelho, e aí quando eles estavam almoçando no dia seguinte, ela comeu e começou a cair os cacos de vidro do espelho da boca dela, ela saiu vomitando. Aquela coisa visual que eles querem fazer pra gente ficar tenso. É a única cena boa desse filme. A única. Porque até a resolução no final, o espelho vira um fidget spinner. Você lembra disso? O espelho começa a girar. O espelho começa a girar.
o pobre do marido dela não tinha nada a ver com isso. Lembra, tá? o Ed tá todo jogado no chão, tendo infarto. E o espelho girando, e o pobre do marido dela não tinha nada a ver com isso. O cara se meteu num lugar que ele não devia estar, entendeu? Aí o espelho gira, aí bate na perna do cara, e o cara, porra, o cara nem devia estar lá, meu, entendeu? Se tiver um barulho, é porque o caminhão do lixo tá passando. O caminhão do lixo tá passando, então, perdoe-nos. O que eu posso fazer? O lixo tem que ir embora. Mas, assim, ó, não, por que eu disse de início que não precisava ter? Porque até o Invocação do Mal 3 pra mim não precisava ter. A única cena boa do Invocação do Mal 3 pra mim, porque ele também já tem essa síndrome do... Ai, tipo, filme de terror misturado com poderes. Tudo se baseia no superpoder da Lorraine. Que o 3 já tem aquela, tipo, mulher que é uma bruxa super poderosa. E aí a Lorraine entra na cabeça dela e ela fala... Ah, como que você conseguiu entrar aqui? Do tipo, uou, ela é muito super heroína, sabe? Então pra mim, ó... Pra mim, o Invocação do Mal acabou no segundo. Que é o 1 e o 2 foram, tipo assim, o auge da franquia. O 1 é muito bom. Sim, pra mim é The GOAT, entendeu? O próximo é... Bring Her Back. Esse aí, ó. Esse foi bom. Assim, hoje em dia se lança muito filme de terror. Tipo, no cinema. Antigamente não era tanta coisa assim, então a gente já tá acostumado que a gente vai e não espera tanta coisa, porque tem saído muita coisa ruim, né? Mas a gente também... eu não lembro de ter tido um marketing tão forte pra Bring Her Back. Não teve. Tipo... Inclusive, eu achei que ele era um filme que nem ia estrear no cinema daqui, porque, se não me engano, ele estreou na gringa e levou um certo tempo pra ele estrear aqui no Brasil. É o mesmo caso de... Como é que é o nome do outro? Eu lembro que logo que eu vi que ele estreou na gringa, eu te falei que eu queria assistir. Só que, tipo assim, ficou um tempão pra estrear aqui no Brasil. Eu fiquei, eu vou ter que achar em algum site esse filme pra gente assistir. Mas não teve esse marketing. Foi o mesmo caso do... Como é que é o nome do outro que a gente viu, que é um terror argentino? Que é o... O Mal que Nos Habita. Mal que Nos Habita, que em inglês é o... When Evil Lurks. Que é tipo assim... eu acho que esses dois filmes, eles passam a mesma vibe. Parecida, assim. Sim. O Bring Her Back é bem tenso, assim. É um terror que mistura psicológico com um pouco de gore, um pouquinho de sobrenatural, mas ele passa uma vibe bem parecida com When Evil Lurks. Sim. É um filme que tem um apelo também emocional, você fica um pouco tipo... É filme que envolve criança, assim, então você fica com aquela sensação de mãe e filha, assim. Então você meio que fica, meu Deus, a mãe é louca, ao mesmo tempo que você pensa, cara, coitada, era a filha dela, sabe? Então você meio que entende, assim, um pouco ela. Tipo, você acaba evoluindo essa ideia da mãe. Tipo, a gente demora a entender o que é que tá acontecendo ali. É um desses filmes que, tipo, você entende que tem algo muito errado ali, mas você não entende ao certo o que tá rolando, nem qual é a intensidade daquilo. Mas ele é um filme que eu diria, assim, que é um dos que salva dos últimos 2 anos, assim, tipo, que você consegue colocar como um filme que... Pô, isso me marcou muito. Cara, esse filme tem uma cena que é a cena, tipo, pra mim, que ela é tão bem construída que mostra que, tipo, o cara que fez, o diretor que pegou esse filme, ele fez de um jeito que ele conseguiu colocar a mão dele no negócio e fazer ficar bom. Que podia ficar muito galhofa essa cena, porque é uma cena bem apelativa, mas se ela fosse feita de um jeito diferente, poderia ficar ruim. Que é basicamente uma criança, que ela já tá no... Isso é pra frente do filme, tá? Que essa criança, ela já tá assim, ó, num nível mais... A gente já entendeu o que tá acontecendo, a criança já tá meio deteriorada, meio zoada, e ela começa a mastigar uma faca, entendeu? Dá muita agonia essa cena. E tipo assim, essa cena... E o que acontece? Tem um outro menino, que é o irmão adotivo dessa criança. Eu não quero contar tudo, mas só contextualizar. Ele tá cuidando dessa criança, e essa criança não pode sair de um quarto, e sob hipótese alguma. A mãe não deixa. Essa criança é quase um bicho, assim. Essa criança é quase um bicho. Ela, tipo, é selvagem. Ela é um fruto de uma coisa muito bizarra que tá acontecendo, que eu não quero dizer. Mas enfim. E ela não pode sair do quarto. E esse menino adotivo, e mais a sua irmã, né? Ele ficou com dó da criança que tava trancada no quarto e deixou ele ir pra cozinha. Ia fazer alguma coisa pra ele comer. E ele desvirou o olho um segundo. E quando ele voltou de volta, a criança estava mastigando uma faca, tipo, de cozinha. Não é uma faquinha de serra. Tipo, cara, é uma cena muito que... Esse filme é muito bom, assista. Esse filme é assim, ó, ele é
E a partir daí você começa a ver um monte de coisa bizarra acontecendo. Preciso tossir. E a partir daí você começa a ver um monte de coisa bizarra acontecendo e escalona de um jeito muito bom. Enfim, assistam, faça ela voltar. Bring her back, né? Não vão se arrepender. Então, antes da gente falar desse aqui, que vocês vão ter que ver na parte 2, a gente vai falar, não dá pra ler aqui, mas Não Fale o Mal, que é um filme que... A gente viu no streaming, a gente não viu no cinema. Ele não é acho que ele é de 24, mas a gente quis comentar porque a gente viu no streaming e gostou bastante. A gente teve umas ressalvas quando a gente começou a ver, achou que poderia ser mais uma do mesmo, assim. E é um filme que ele não é nada de extraordinário no sentido de você ver alguma coisa específica acontecendo, mas ele constrói de um jeito que você fica ali... Sabe quando você vê um filme e tem uma trama que você fica com raiva dos personagens? Mas você fica maturando essa raiva, tipo... É um terror psicológico. Tem essa questão que você fica, eu não acredito, esse cara é muito mongo, cara. Sim. E ao mesmo tempo, o vilão, assim, é o James McAvoy, né? Que é o cara que faz o Fragmentado. E esse cara atua muito bem. Faz o Professor Xavier nos X-Men de... Acho que Dias de Futuro Esquecido e também no Apocalipse. Isso. Eu sei que se Não Fale Mal tem uma versão, acho que mais antiga que o original, que é... eu não sei bem o país, mas não sei se é dinamarquesa, eu acho. Alguma coisa assim. Ou sueco, talvez. Mas esse daí que a gente assistiu com o James McAvoy é americano, inglês, não sei lá. Mas é muito bom. E eu falei dele agora porque nesse filme tem uma criança que lembra muito a criança que tem no Bring Her Back, pra mim. Elas são muito parecidas, às vezes eu até confundo os dois filmes. Mas... Elas têm uma função narrativa similar, entendeu? De a coisa girar em volta dessa criança, entendeu? Mas assistam esse Não Fale Mal, porque ele tem bastante tensão psicológica, é muito bom, assim, muito legal de assistir, te prende bastante. Esse Não Fale Mal, ele também tem, tipo, muitos filmes seguem narrativas parecidas, né? Pra você conseguir ter um segmento do roteiro. Mas esse filme, ele faz uma coisa que é um pouco arriscado, porque você acaba dando a oportunidade do espectador pegar um hate do filme logo no início e ficar com raiva do filme o filme todo, mas acaba funcionando, porque ainda assim que você esteja repudiando que tudo que tá acontecendo naquilo ali, você quer ver, entendeu? Você tá assistindo, então de certa forma funciona, que é tipo assim, ele é um casal que também funciona da mesma maneira como eu falei lá do outro filme, que é aquele Juntos, que eles não têm uma boa relação, assim, eles até estavam pensando em separar também, tipo, teve caso de traição ali no meio. O cara é um bocó. O cara é um bobão, é um baranão. Basicamente é a mulher que faz tudo. De novo, basicamente é a mulher que faz tudo, ele não toma iniciativa pras coisas. E nesse filme, aí eles, mesma função narrativa, eles vão lá e saem pra, tipo, tentar relaxar, fazer uma coisa diferente. É que eles vão viajar, tipo assim, eles são uma família, um casal e uma filhinha. Eles vão viajar e nessa viagem eles conhecem um outro casal que tem um filho. E eles viram amigos e tal. Esse casal que eles conhecem parece super simpático. E aí esse casal convida eles mais futuramente pra ir passar um tempo lá na casa deles, que é lá afastado, sei lá onde. E aí quando eles chegam lá, tipo assim, eles mal conhecem as pessoas. E eles vão pro fim do mundo, ficar hospedados na casa dos caras. Quando eu falei que você começa a repudiar o filme, você começa a ficar puto do início, é isso, que é tipo assim, eles estão numa viagem num país que eles não conhecem pessoas, logicamente se eles conhecem são desconhecidos, que convidam eles pra ir numa casa num outro lugar que eles mal conhecem. Tipo, nessa primeira aparição desse outro casal que eles conhecem, eles não são tão estranhos, mas o negócio começa a ficar bizarro depois. Quando eles chegam lá na casa, começa a acontecer um monte de coisa muito perturbadora. E o cara, tipo assim, a mulher falando pra ele, acho melhor a gente ir embora, isso daqui não tá certo, não tá legal. E o marido dela falando, não, tá de boa, eles são super gente boa, vamos ficar, não tem nada de estranho nisso. Porque ele é um bundão. Então você começa a ficar com raiva. Sim. Mas ao mesmo tempo fica curioso pra ver o que tem por trás de tudo Esse isso. filme, ele começa a te incomodar pelo seguinte: o cara é um bundão, e aí você fica, esse cara não é um bosta. Vou focar na mulher que tá fazendo as coisas. Só que o que acontece? Eles têm várias desavenças, que assim, que é o que ela falou.
porque a mulher fica falando que eles têm que ir embora, que não sei o quê. Só que chega um momento que quando ele aceita que eles têm que ir embora, começa a pensar nisso, aí ela inverte a jogada e fala, não, mas agora vamos ficar. Eles ficam se bicando durante o filme, entende? Então você começa, tipo, porra, mano, se decidam logo, porra, é óbvio que tá tudo errado aí, vão embora de uma vez. E o filme, ele se constrói nessa sensação, que é, tipo, o tempo todo você sabendo que tem algo muito bizarro. Os personagens sabem que tem algo muito bizarro, mas eles estão numa trama de, tipo assim, desavença entre casal. Eles estão envolvidos nesse conflito deles. Deles que eles esquecem do que tá acontecendo e eles estão com uma filha lá. Ela já apresenta vários sinais de várias coisas, tipo, uma cena muito bizarra que me fez pensar, cara, eles tinham tudo embora e pronto, acabou. Que os dois, na verdade, são bundões, a mulher e o cara, só que a mulher tem mais iniciativa. É que a filha dela aparece numa cama, num sótão. Ela acorda de noite, ela aparentemente não foi até lá, alguém levou ela até lá, e aí a mulher fica extremamente incomodada, e tipo assim, a esposa do cara, que é desse casal, outro casal, né, aparenta ter tipo um afeto muito grande pela filha dela, e a menina acordou num outro quarto. Pra mim tinha que ter ido embora aí, sabe? Ela acordou no quarto deles, lembra? Acordou no quarto deles. Esse casal acordou no quarto do outro casal que é dono da casa, e tipo, eles dormindo junto com eles na cama. E a mulher tava agarrada nela. Tipo, e aí a mãe da menina fica tipo, que é isso, eles sabe? são muito weirdos, muito estranhos. Tipo, e você fica o tempo todo do filme se sentindo mal do tipo, cara, eu quero entrar nisso aí, chacoalhar eles, vai embora. E no final, o filme, tipo assim, quando você vai ter um monte de coisa acontecendo, tá? Mas vai ter uma parte final que eles, quando eles estão finalmente resolvendo o BO, estão, tipo, indo embora. Tem uma cena que, tipo, é muito, muito, muito ruim. Tipo, no sentido de... Ela é uma cena boa, mas é ruim de ver ela. Muito tensa. Muito tensa, que é tipo... Essa menina, ela tem um bichinho de pelúcia, que é tipo... Na hora que eles resolvem ir embora. É na hora que eles resolvem ir embora, tipo... Isso aqui tá tudo errado. O cara, ele já tá super culpado, que ele não faz nada direito, não sei o que. E a menina dá um chilique, que ela esqueceu o bichinho de pelúcia lá dentro. Só dá um contexto, isso aí eles já estão fugidos, tá? Eles conseguiram fugir desse casal. Mas aí a menina resolve que ela não consegue ir embora sem o bichinho de pelúcia. E aí eles resolvem que não, só um pouquinho... Temos que fazer de tudo por ela, já que a gente já tá se entendendo. Tudo resume esse casal. A gente tá se entendendo, vamos fazer, tipo, vamos fazer o que ela quer, né? Afinal de contas, importa essa relação dela com o bichinho. Mano, você tá fugindo de um casal bizarro em outro lugar, tipo, eles vão ser uma de merda, e você vai voltar com os bichinhos, deixa a menina espernear pra você comprar um bicho de pelúcia deste tamanho pra ela, sabe? Tipo, what the fuck? Mas vale muito a pena assistir. Vale muito. Mais uma vez, a atuação desse cara é muito boa, desse James McAvoy. Eu assisti o Fragmentado esses dias que eu nunca tinha assistido. Gostei muito, assistam também se vocês não assistiram ainda. Não, o James McAvoy é outro nível. Ele atua muito, muito. Ele atua muito. E se você não assistiu Fragmentado também, assista, que é tipo assim, um filme que também tem uma proposta um pouco mais super-heróica, vamos dizer assim, mas ele é pé no chão. Ele é um filme que te traz a... Ele é carregado pela atuação dele, do James McAvoy. Tem como é que é o nome dela mesmo? Anya Taylor-Joy, que tem o carisma de uma porta. Mas, muito bom, Fragmentado. Mas tudo em cima do James McAvoy. Enfim, essa foi a parte 1 desse vídeo. Pra finalizar essa parte 1, comentem qual desses filmes que vocês mais gostaram aqui. E me digam também se vocês assistiram aquela série da Dove Cameron, daquela 56 dias, eu acho. Que é uma série meio de... Não é bem terror, é meio que um suspense, assim. Comentem o que vocês acharam, porque teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu gostei. Então me digam o que vocês acharam também, que eu quero saber a opinião de vocês. É isso aí, comentem aqui embaixo o que vocês... de qual desses filmes que vocês viram também, tipo, dessa lista, se vocês viram, qual deles que vocês acham que é, tipo, o top 1, ou façam um top 3 de vocês também. Isso. A gente não fez os nossos tops, porque acho que é tanta... Deem as opiniões de vocês, que a gente sempre gosta de ler. Sobre os filmes. Existe muita diferença entre o que eu acho que é o top, entra no top, o que pra ela é no top, mas é o que a gente quer saber, o que vocês acham. Qual é o top 3, top 5 de vocês. Deixem aí quais são os filmes dessa lista que vocês mais gostaram. Na parte 2 a gente vai falar de vários filmes recentes e que o pessoal gostou muito, incluindo Obsessão, Backrooms, A Meia Irmã Feia, A Morte do Demônio da Múmia e A
Morte do Demônio. Tanto Maldição da Múmia quanto Morte do Premonição Demônio 6. do mesmo diretor. Que é o Lee Cronin, tipo, que tem... São dois filmes praticamente idênticos com tipo... Alguns desses foram alguns dos nossos preferidos. Então esperem pela parte 2, que vai ser muito boa também. É isso. Espero vocês pra parte 2. É isso. Valeu. Tamo junto. Vamos.